Bom dia, gente, a paz do Senhor Jesus, Pastor André. Eis aqui no Monte do Concerto, no dia 21 de outubro de 2025, aqui dentro do monte, né? O Senhor aqui me deu uma palavra, quero aqui compartilhar com que se fica em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 8. A palavra diz assim, no versículo 1, também Saulo consentia na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e foram todos dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Descendo Filipe, a cidade de Samaria, pregava-lhe a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, e dizia ser um grande homem. E todos os atendia, desde o menor até o maior, dizendo, este é o grande poder de Deus. Eles o atendiam, porque já desde muito tempo os haviam iludido com arte mágica. Mas, como crescem em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, batizava-se, tanto homens como mulheres. Creu até o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais, as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E quando chegaram, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, dizendo, dai-me também este poder, para que aquele que sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe disse, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tem parte e nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te dessa tua iniquidade, ora Deus, talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que está em fel de amargura, em laço de iniquidade. E respondeu, porém, Simão, orai-vos por mim ao Senhor, para que nada que fizeste me aconteça. Tendo eles testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. Em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o. Amados, nesta manhã aqui, esta palavra é tremenda da parte do Senhor. Eu estava aqui meditando no capítulo 7, no seu versículo 54, aqui vai falar sobre a morte de Estevão. E quando acaba aqui o capítulo 7, já entra no capítulo 8, o evangelho é anunciado em Samaria. Nós sabemos que dentro da Bíblia, samaritano e os judeus não se comungavam. Eles tinham uma rincha, porque quando antes de ser levado para o exílio, a capital de Israel era Samaria. E quando eles voltaram para a reconstrução da cidade,
saiu da Samaria e foi para Jerusalém. E aqueles habitantes que ficaram em Samaria, eles ali cultuavam também outros deuses, era um povo misto. Era um povo que adorava Deus e também adorava os deuses. Havia uma rixa espiritual por causa disso. Pois bem, a história passa, a Bíblia fala que Paulo consentia na morte de Saulo. Saulo consentia na morte de Estevão, me perdoe. E naquele dia, Saulo perseguia a igreja em que estava em Jerusalém. E como Paulo tinha a carta nas mãos para perseguir o povo de Deus, algumas pessoas foram dispersas da terra, da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos que ficaram ali. A Bíblia fala que alguns homens piedosos foram enterrar o corpo de Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto, um grande choro, porque Estevão, um diácono bem querido no meio da comunidade cristã daquela época. E a Bíblia fala, depois que enterra Estevão, alguns homens andavam dispersos por toda parte, eles se dispersaram, cada um foi para um lado. E nessa dispensação, eles começaram a anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia agora vai dizer que Filipe desce à cidade de Samaria, e ali na cidade de Samaria, a cidade onde eles não entravam, até o próprio Senhor Jesus falava muitas vezes para os discípulos não descer para Samaria. Filipe está anunciando a palavra do Senhor. E a Bíblia fala que unanimemente, todas as pessoas em Samaria prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque eles ouviam e via os sinais que ele fazia. Filipe, além de ser um bom diácono, cheio do Espírito Santo, que ele foi escolhido entre aqueles para ajudar os apóstolos, ele pregava, mas também havia sinais, prodígios e maravilhas. E as pessoas prestavam atenção naquilo que Filipe fazia e o que acontecia. Amados, eu tenho pedido ao Senhor, se assim for da vontade dele, para que através das pregações que eu ministro no nome dele, que haja também sinais, que haja prodígios, que haja maravilha. A Bíblia fala que os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham. As pessoas que eram possessas, as pessoas que estavam carregadas, que tinham legiões de demônio no seu corpo, quando Filipe ali pregava, quando Filipe ali estava ali, aqueles demônios eram expelidos e eles gritavam. A Bíblia fala que eles clamavam em alta voz. Diz que muitos paralíticos eram curados e muitos coxos também. E por haver aquela manifestação de poder, por haver milagres, sinais, prodígios e maravilha, havia alegria na cidade. Olha que mistério, irmão. Quando a igreja está sendo usada pelo Senhor, a cidade fica alegre, a comunidade fica alegre, o condomínio fica alegre, a geografia fica alegre. Por quê, pastor André? Porque a doença, os espíritos imundos, os problemas sociais, espirituais, traz tristeza. Mas quando o demônio sai, quando o paralítico, o coxo começa a andar, quando há a manifestação do poder de Deus, há alegria, irmão. A presença de Deus alegra aquelas pessoas. A Bíblia fala que vai haver alegria na cidade, e naquela cidade havia um homem chamado Simão. E esse Simão, ele exercera a arte da magia, ele era um mágico. E ele iludia as pessoas. Amados, quantas pessoas sendo iludidas, né? Infelizmente, muitas pessoas sendo iludidas, irmão. Acha que é Deus, mas não é Deus. Fala que é o Espírito Santo, mas é o espírito do demônio, o espírito de adivinhação. E quando este homem está ali vendo o que estava acontecendo, ele iludia as pessoas. E quando ele viu Filipe pregar, ele creu. Ele creu na pregação. Tanto os homens daquela cidade também não creram. A Bíblia fala que Filipe batizava, as pessoas ouviam a pregação
E Felipe batizava eles nas águas. Até o mágico Simão, ele creu. E ele ficou ali de contínuo ali com Felipe, que fazia, né, vendo os sinais e as grandes maravilhas que Felipe fazia. O mágico, o bruxo, ficava atônico, porque ele iludia as pessoas, ele enganava as pessoas. Agora o mágico, Simão, está vendo o grande poder de Deus se manifestar. Eu quero declarar na tua vida, quando você assistir esse vídeo, aqui direto do monte, que sinais, prodígios, maravilha aconteçam na tua vida. E as pessoas ficam atônicas. A Bíblia fala que ouvindo os apóstolos, meu Deus, lá em Jerusalém os apóstolos ouviram o que estava acontecendo em Samaria. Então o que eles fizeram? Vamos ver agora dois apóstolos, Pedro e João. Pedro e João vão descer até Samaria. E quando eles chegaram em Samaria, eles foram orar por aquelas pessoas, para que aquelas pessoas recebessem o Espírito Santo. Porque aquelas pessoas tinham aceitado o Senhor Jesus, aquelas pessoas tinham se batizado nas águas, o batismo do arrependimento, mas não tinha ainda sido selada, batizada com o Espírito Santo. A Bíblia fala que então Pedro e João, na imposição de mãos, depois da oração, aquelas pessoas, eles receberam o Espírito Santo. Olha que coisa linda. Os apóstolos, com as imposição de mãos, colocavam a mão na cabeça, no ombro, nas costas das pessoas, não sei onde eles colocavam. Eu sei que na imposição de mão dos apóstolos, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. E agora, o mágico vendo, Simão vendo aquela maravilha acontecendo, ele vai pedir, me dá-me também deste poder, para que aquele que sobre quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. O mágico agora está pedindo o poder de Deus, mas só que, louvado seja o nome do Senhor, ele vai oferecer dinheiro para obter poder. Muitas vezes eu vejo as campanhas da igreja, né? Ah, irmão, deposita aqui isso, aquilo para ser batizado com o Espírito Santo. Eu vejo que os irmãos não estão lendo a Bíblia. Eu vejo também que algumas pessoas estão sendo iludidas. Porque Simão, ele quis comprar o batismo com o Espírito Santo, ele quis comprar o poder de Deus. E dizendo, dai-me desse poder. Pedro, porém, lhe disse, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensaste que o dom de Deus se alcançará por dinheiro? Amados, o dom de Deus não é pelo dinheiro. Você não compra o dom da profecia, o dom da visão, da revelação, o dom da cura, dos milagres, o dom da palavra, o dom do conhecimento. Irmão, é de graça. O dom que Deus nos dá é de graça. Basta eu e você orarmos com o coração quebrantado, com o coração compungido, com o coração contrito. Pedro está dizendo que o teu dinheiro não pode comprar. E Pedro diz, ó, tu não tens sorte e nem parte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Sabe, muitas vezes a pessoa não é batizada com o Espírito Santo, está na igreja, ó, um tempão, porque o coração não é reto, o coração não é puro. E Pedro diz aqui, ó, arrepende-te dessa tua iniquidade, ora a Deus, talvez seja perdoado o pensamento do teu coração. Então aquele homem não iria receber o batismo com o Espírito Santo, porque o coração dele era mau. O pensamento do coração dele era mau. E Pedro ainda fala, vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Aquele homem viu sinais, prodígios e maravilha. Aquele homem ficou perplexo, aquele homem ficou atônico. Aquele homem viu tudo aquilo que estava acontecendo, mas só que ele quis comprar o dom de Deus, porque ele iludia as pessoas, ele enganava as pessoas, ele fazia vida nas custas das pessoas. Infelizmente tem muitas pessoas aí vivendo às custas dos irmãos. Fala que vai orar, fala que vai jejuar, fala que é para obra, mas está embolsando dinheiro, né? O dinheiro da obra está embolsando. E aquele homem, ele achou que ia ter o dom de Deus através do dinheiro. Mas o apóstolo Pedro falou, você não pode fazer parte desse ministério. O teu coração não é reto diante de Deus.
está em fel de amargura, em laço de iniquidade. Agora você não vai dizer assim agora, ó. Respondeu, porém, Simão, orai-vos por mim ao Senhor, para que nada que disseste me aconteça. Sabe, ele agora estava pedindo oração, para que tudo aquilo que Pedro tinha falado para ele não acontecesse. Esse homem aqui não fez parte do ministério, acabou para ele. Eu creio que ele não recebeu o poder de Deus, porque ele quis comprar o poder de Deus com dinheiro. Irmão, teu dinheiro não pode me comprar, porque aquele que é comprado não pode ser vendido. Se você quer me ajudar, o meu ministério, se você quer ajudar na obra que eu faço, faça por amor, irmão. Faça por amor. Faça espontaneamente. Se você quer ajudar alguém, se você quer patrocinar alguém, não faça por barganha, não. Faça por amor. Senhor nosso Deus, amado, querido Pai. Espírito Santo, mais uma manhã de oração, Pai. Mais que neste monte, Pai, assim como o altar ali está, Senhor. Eu venho colocar a minha vida no teu altar nesta manhã, entregando a Ti, ó Deus Santo, amado, todo-poderoso. Senhor, a minha família, Senhor, o meu lar. Ó Pai querido e santo, visita cada um que faz parte da minha família, cada um, ó Deus, que faz parte também das redes de orações e de intercessão. Paizinho querido, que haja cura, sinais, prodígios e maravilha aonde chegar esse vídeo, Senhor. Que haja libertação, que demônios venham a ser caídos por terra. Pai, que paralítico e coxo venha andar, que cego venha enxergar, surdo ouvir, mudo falar, espelhe os cânceres, estoure os caroços, meu Deus. Pai, faça que essa pessoa venha vomitar obra de macumba, obra de bruxaria, Pai, obra maligna. Pai, liberta das drogas, do tráfico, do crack, da cocaína, da heroína, do digirê, do haxixe, do cheirinho da loló, da maconha, do cigarro, meu Pai, do mundo errado. Ah, Senhor, venha com a libertação nesta manhã, em nome de Jesus. Alcança aquelas pessoas que foram evangelizadas ali na rua ontem, ali no Mandela, Senhor. Alcança, libertando e transformando para a glória e honra do Teu nome. Amém. É no altar.